Como de hábito, a gente abre a palavra para a plateia, tem um microfone que roda. Eu peço para as pessoas fazerem perguntas concisas e antes se identifiquem. Presidente, Fábio Piperno. Eu também não vou resistir, eu vou abusar da minha... O Rodrigo, eu não vou passar a palavra porque ele nos deixou pela CSN e, como retaliação, eu não vou dar a palavra a ele. Ele vai falar por último e pouquinho. Microfone aqui para o presidente. Bom, além de agradecer e realmente ter aprendido o que está acontecendo, com relação ao que a Maria Silvia disse, o Rio está mudando realmente. Não é só por causa da questão das Olimpíadas, mas houve um momento do Rio que é muito favorável. E eu conheço uma boa parte que você mostrou aqui, eu fui ver. Né? Eu vi lá a Vila Olímpica, lá para o lado de Jacarepaguá, eu vi o mar, agora eu fui àquela feira de arte lá no Rio, no Porto Maravilha. A gente percebe que está mudando. O Rio tem uma tradição de saber fazer intervenções urbanas. Aquele filme do Bruno Barreto recente sobre a Flores Raras, mostra que foi aquilo, quer dizer, foi capaz é uma coisa realmente grande. Então, o Rio tem essa tradição que São Paulo não tem. Não tem. Costumo contar sempre uma história. Eu sou paulista também, mas não é para humilhar ninguém, mas enfim, a única ideia grande que houve em São Paulo, em matéria de urbanismo, foi dada pela Assis Chateaubriand. Uma vez chegou aqui e disse: aqui só tem um jeito, inunda. Inunda os vales e vem de gôndola do aeroporto para o centro da cidade. É um pouco uma loucura, mas precisa de grandiosidade para você mudar. O Rio tem a capacidade. Aquela coisa de fazer ali aquela hora toda do aterro foi fantástico. E agora a gente sente que está acontecendo alguma coisa. Isso vai dar certo nesse sentido. Nesse momento é um caos. Eu sofro muito, cada vez que eu vou ao Rio é um caos. Está toda uma confusão danada, todo mundo está falando mal, mas é provável que resulte. Agora, a Copa já foi dito aqui, já é tarde, já o disparate foi feito, em vários sentidos. Vamos transformar numa vitória, porque o Brasil sempre pega tudo que está errado e transforma numa maravilha. Né? Eu não sei como é que agora o mensalão não vira um êxito também. Está a ponto de virar. Está a ponto de virar. Né? Então a coisa vai, a nave vai. Agora, na questão mais fundamental, não digo fundamental, dos intangíveis, e no que diz respeito à formação de uma política, etc., etc., aí as dúvidas são muito maiores. Aí fica a minha pergunta, é a seguinte: eu não sei se é possível, mas eu acho que nós chegamos a um ponto no Brasil que o gigantismo começou a atrapalhar. E que talvez fosse possível, digamos, fazer experiências de nova política no nível local. Município, pouco a pouco, uma coisa que dê uma certa exemplaridade. Porque quando você pega o conjunto de 200 milhões de pessoas, tudo é milhão, a gerência de milhões é muito difícil. Né? Criar estruturas para tudo isso, criar motivação e tal. No passado, aqui foi mencionado que o Setúbal fez. Mas não é só isso. Quando foi feito, começou já de outras gerações, quando foi feito o Estado de Pacaembu, quando eu vim para cá não tinha o Estado de Pacaembu. Ali modificou o comportamento da cultura esportiva da região, do bairro, porque se usava o equipamento para nadar, eu mesmo, nadar, correr ali, eu sempre fui péssimo em tudo isso, mas tentava. E havia realmente essa questão da escola. Bom, agora, como nós temos mania de gigantismo, quando eu fui eleito presidente, a grande reivindicação era fazer o Ministério do Esporte. Eu prometi que ia fazer, o Pelé virou ministro, porque foi do futebol. Né? Porque estava posto onde devia estar, que era na educação. Mas a demanda era outra. Eu me lembro de uma reunião que nós fizemos no Pinheiros, do Clube Pinheiros, para me comprometer que ia criar o Ministério do Esporte. Talvez fosse um erro, talvez fosse melhor pensar numa educação esportiva. Né? Mas a demanda sempre é: vamos fazer um ministério e vamos controlar de Brasília. Não vai dar. Então, talvez as ONGs e tudo isso pudesse agora, digamos, virar o foco. Porque para que esperar que a presidente receba? A presidente não vai poder fazer nada.
eu fui presidente. Você recebe lá, trata bem e tal, e acabou. Porque você não tem os instrumentos, nem tem a pressão direta para fazer. Por que não voltar para tentar... Deve ter muita atividade, muita coisa feita no nível local, no nível municipal, até mesmo no nível estadual. Termino dizendo o seguinte, por exemplo, na questão de meio ambiente, que é outra obsessão e tal, agora mesmo, tem uma notícia do jornal péssima hoje. Nós estamos desmatando de novo violentamente. Tínhamos avançado, agora deu um recuo enorme. Bom, no estado de São Paulo, houve aumento da área de cobertura verde. E o estado de São Paulo tem uma política de metas de ambientais que estão funcionando. E não é federal, é estadual. Eu perguntaria se não é possível sair da ideia de que vamos resolver tudo. E vamos tentar fazer uma coisa mais modesta e contagiar pouco a pouco. Mas é uma pergunta, eu não entendo do assunto. Vamos recolher a pergunta do Fábio, para que, enfim, fique mais eficiente aqui o processo. O Fábio está aqui atrás, olha. O Fábio Piperno, jornalista da Band News. Boa noite, dona Maria Silvia. A minha pergunta é o seguinte. O que o Rio de Janeiro espera do novo presidente do Comitê Olímpico Internacional e como é que está a questão dos prazos, que foi, inclusive, mencionada pelo presidente que está saindo? Legal, mas vamos recolher mais perguntas aqui. Rodrigo, vai lá, Rodrigo. Pergunta concisa, terminada com ponto de interrogação. Minha pergunta é para Maria Silvia. Eu queria saber o seguinte, Maria Silvia, pelo que você narrou, principalmente sobre o Porto Maravilha, o setor privado é um ator fundamental para viabilizar tudo isso. Eu queria saber um pouquinho de quais são as dificuldades que vocês estão encontrando nessa negociação, porque se a ideia é manter essa relação público-privada, é melhor que a gente aprimore, né? Então eu queria saber o que dá para melhorar, o que dá para fazer mais para essa relação do público e privado melhorar. Eu vou passar, tem mais uma pergunta aqui. Quando vocês acharem que virou uma indigestão de perguntas, vocês me dizem. Estou pensando em recolher mais uma ali. Ó. Meu nome é Reginaldo, estudante de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Eu gostaria de perguntar para a Paula sobre como ela vê a integração do governo com as entidades privadas como a CBF, o COB, mudanças na gestão dessas entidades e também se a Atletas pela Cidadania tem buscado conversar com as prefeituras, apresentando projetos para na melhoria da educação do esporte para os ensinos fundamentais. Maravilha. Acho que, então, retornamos aqui. Acho que pela ordem, Maria Silvia, se você puder... Bom, acho que a pergunta do presidente é mais para a Paula, mas eu queria fazer um comentário. Eu, sinceramente, cada vez menos acredito em qualquer coisa que seja central. Eu sempre tive essa cabeça, eu fui secretária de Fazenda de uma cidade e vi ali, eu acho que um país com 200 milhões de pessoas, a gente fica usando exemplos de países que tem, eu fui agora à Alemanha, a gente comparar a Alemanha com o Brasil, um país escandinavo, são realidades completamente diferentes. Se administrar cidades com 6 milhões de pessoas, com a região metropolitana, que tem mais 6, São Paulo, que tem 12 na cidade, isso é um país, é um negócio inadministrável. Eu acho que, e se você esperar políticas centrais, eu acho que tem que ter, por exemplo, eu mostrei um projeto que a cidade está fazendo, que é o projeto dos ginásios experimentais olímpicos, que é muito na linha disso que a gente falou, né? O Brasil não tem a tradição da universidade a ter esporte, todo esse modelo que é tão vitorioso em outros países. Eu vejo assim, universidades americanas que têm mais atletas do que o país inteiro, mais medalhas do que o país inteiro, que já teve, né? E foi desmobilizado. Isso é que é mais triste ainda. Agora, eu acho que tem que ter uma amarração de política, que tem que ser central. Isso eu sinto e eu acho que precisa ter. E, pelo que eu estou ouvindo, eu acho que a gente vai ter, talvez não a tempo de ter frutos para 2016, mas eu acho que é possível que o Brasil, sim, também tenha uma contaminação positiva das Olimpíadas, que talvez dê frutos em 2020, a gente não consiga ter para 2016, não sei, porque eu não conheço tão bem assim, mas do que é óbvio, eu estou tangenciando um pouco isso também. Mas eu acredito muito na ação local para isso, embora o alto rendimento tenha que ter uma política global, né, Paula, do que eu conheço, do que eu entendo. Sobre a pergunta do COI, do novo presidente do COI,
Eu acho que para o Rio de Janeiro não muda nada. A gente está em processo, as preocupações são muito grandes, como tem que ser. Fazer uma quantidade de projetos desse é absurda. Assim, eu já participei de muita coisa grande na vida. Eu nunca vi nada tão complexo sendo feito ao mesmo tempo. É muita coisa. Então, o que foi falado deles de preocupação foi principalmente focado no projeto de Deodoro, que nós acabamos de receber. Então, realmente, é um projeto que já devia estar sendo desenvolvido. Nós temos um desafio enorme, a cidade do Rio de Janeiro, de, além de fazer o Parque Olímpico, pegar esse projeto de Deodoro, nós estamos literalmente mergulhados nele, não existe nem um projeto básico ainda. Então, a gente tem um caminho longo. Ele é mais ou menos o que nós éramos há 2 anos atrás no Parque Olímpico. Óbvio que é uma coisa diferente, a gente não vai construir uma coisa nova, mas é um desafio grande. Dá tempo, nós temos que simplificar esse projeto, mas é uma preocupação, não tem nada de... Todo mundo sabe disso. E a outra é a obra do metrô, que não é uma obra simples no Rio de Janeiro, que eram os 2 pontos de preocupação que eles colocaram. O metrô é um grande projeto para o Rio, você vai ligar a Barra à Zona Sul, vai fazer uma diferença fundamental na vida de todo mundo, ainda mais ligando os BRTs. Mas são essas preocupações, assim, que eu diria, no momento, as presentes. Outras virão, eu vou te dizer, a gente está preocupado o tempo inteiro, ele não precisa dizer que está preocupado, não, porque a gente já não está dormindo há algum tempo. E para o Rodrigo, olha, esse mecanismo das parcerias público-privadas é uma coisa muito nova, né? Nós começamos com a parceria público-privada do Porto, depois entramos com a do Parque Olímpico, e essa é uma coisa que está sendo um enorme aprendizado. Eu acredito muito nesse tipo de governança nova para fazer obras. Sai daquele esquema antigo de ficar medindo obra e pagando fatura por medição de obra. Você contrata uma parceria, um grande projeto, que você tem entregas por projetos. Por exemplo, nesse projeto do Porto Maravilha, o projeto já mudou 20 vezes desde que começou, porque é um negócio mega, são 5 milhões de metros quadrados, então você substituiu o túnel por elevado, uma coisa que era embaixo da terra passou para a superfície, e você não tem negociação de preço nisso, você contratou um projeto, uma parceria que já estava determinada no início. Nós estamos aprendendo muito com esse processo e eu acredito muito nele. Muitas coisas no Rio estão sendo feitas dessa forma, o que está possibilitando a gente economizar bastante recursos públicos e da agilidade, né? Porque a gente não entra naquele mecanismo tradicional de licitação de obra a obra. Você imagina fazer um parque olímpico desse, com todas essas instalações, a gente fazer licitação para tudo e ter 20 construtoras lá dentro. Nós vamos ter 5, que já é um desafio mega, porque tem o consórcio da PPP e a gente está licitando mais 4 equipamentos. Então, é um aprendizado, é uma lei nova, uma governança nova, mas que, do que eu conheço, do que eu estou vivendo, eu acho que está dando muito certo e pode dar muitos frutos ainda no país inteiro. Obrigada. Paulo, deixa eu só carregar nas tintas da pergunta que gostei que o estudante fez, que, indo, digamos, dita a mesma coisa, só que de maneira mais incisiva. Como é que você faz para, digamos, regenerar esse sistema de confederações e federações que foi capturado pelo que há de pior da cartolagem brasileira? Universal. Aqui no Brasil tudo é mega. Oi. Bom, eu concordo, assim, eu estou cada vez mais voltando para o simples. Eu acho que a gente tem que começar sempre as coisas para o simples e replicando, né? Porque às vezes a gente quer fazer de uma maneira macro e não dá certo, aí não tem como retroceder. Mas eu concordo com a Maria Silvia que, se não vier uma ordem geral de que nós vamos fazer, né, de baixo para cima, dessa forma, fica todo mundo fazendo o que está acontecendo hoje, cada um com o seu projeto, visando a Olimpíada, e acha que está no caminho certo. Então, não tem um modelo de gestão. Então, hoje, as ONGs estão fazendo o papel dos governos, né? A grande maioria das ONGs no esporte hoje acabam fazendo esse papel, porque o governo não tem pernas de fazer. Só que, ao mesmo tempo, essas ONGs passaram e estão passando por um momento em que falar em ONG é jogar na vala comum, né? Virou pejorativo, porque começaram a pintar ONGs para favorecimento próprio, para coisas lícitas, ilícitas, e a gente acaba sofrendo com isso. Então, as ONGs hoje já se reúnem, a gente tem 50 entidades hoje que se reúnem, tem uma
uma rede que se chama Rede pela Mudança Social, onde a gente troca informações, onde a gente está buscando um caminho para essa construção da gente poder replicar e ser forte nessa questão das mudanças que a gente tem que fazer, porque realmente a gente não tem um caminho a seguir. Está aqui o Flávio Delmanto, que pode também colaborar com isso, mas a gente não tem um caminho a seguir, não tem um norte. Cada um vai fazendo da sua forma e vamos ver o que vai dar. Mas acho que o problema tem que ser sanado dessa forma mesmo. Cada um começar a fazer um pouquinho e a gente ir tentando construir um país. Foi me perguntado sobre atletas, né, pela cidadania. Bom, Atletas, quando ela foi criada, o nosso pensamento e continua sendo ser uma instituição de advocacy. Ou seja, vamos pegar causas que a gente acredita e vamos trabalhar nela. Vamos ajudar com a nossa experiência, com o know-how, com o nome, a gente apoiar causas que a gente considera importante. E a gente não tem muito poder assim de estar nas prefeituras e direcionar qual seria o modelo que cada uma tem que seguir, né? E até a questão da presidenta atender ou não é que a gente tem um órgão, que é o Ministério do Esporte, que poderia fazer essa função de nos acolher e dizer, não, a gente não quer assim ou quer assim, queremos vocês ajudando ou não. Porque ali ninguém está pedindo emprego, a gente está pedindo e dizendo que a gente quer colaborar de alguma forma, que a gente sente que pode contribuir de alguma forma, né? Então, Atletas não tem esse poder de estar nas prefeituras e a gente não tem pernas, porque cada um ali são 50 associados, né? Cada um de nós ali, a grande maioria tem a sua instituição. Então, o Raí Gol de Letra, na Moseriê, eu, o Passe de Mágica, a Patrícia Medrado tem, cada um tem a sua instituição e seguindo a sua metodologia, a sua forma de trabalhar. E quando a gente se junta ali é justamente para a gente fortalecer questões que a gente entende que seja relevante para o país. Fala um pouquinho da relação Ministério, né, e COB e CBF. E na minha visão, assim, é missão de um governo cuidar da educação, do educacional, do esporte educacional. E o que a gente tem visto muito é que hoje o governo ele banca o esporte de rendimento, né? O Ministério hoje ele é voltado completamente para as políticas de medalhas, né? Tanto olímpico como paralímpico. Ok, tudo bem, vamos fazer isso, mas a gente não pode esquecer que temos tantas coisas a serem feitas. E a partir do momento que o governo coloca dinheiro nessas entidades, eu acho que elas têm que ser mais transparentes, né? Elas têm que seguir um modelo profissional e isso não acontece. Então, assim, hoje há um repasse enorme de recursos para o COB e, consequentemente, o COB transfere para as confederações. Só que quando transfere para as confederações, ele não diz, se você não sabe fazer, vem cá, eu vou te ensinar. Você tem que fazer assim, 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 você vai ter que ter uma equipe de profissionais, eles vão receber salários para fazer isso e vão ser cobrados por isso. Não, é meio que Robin Hood. A gente passa dinheiro, se você for bem na Olimpíada, você vai ter mais dinheiro. Só que não tem assim um direcionamento, porque a grande maioria das pessoas que estão nas confederações são amadoras, né? E até um motivo para dizer, não, eu faço porque eu gosto, porque eu quero, mas não é bem verdade, né? Já a CBF não se envolve com dinheiro público porque ela não quer dar satisfação para ninguém, né? Ontem nós tivemos aí uma vitória bem bacana, até atletas que esteve à frente disso. Foi aprovada uma emenda na Câmara que confederações, entidades que receberem recursos públicos vão ter que ter transparência na gestão, não pode ficar 30 anos no poder, é só uma reeleição. Então, ontem foi aprovada essa emenda e agora, semana que vem, vai para o Senado. Foi importante, foi uma conquista importante. Tinha um lobby forte de CBF e COB, mas a gente conseguiu ontem essa aprovação. Foi muito interessante, porque tá bom, a gente recebe dinheiro público, mas não quer lidar a questão de uma forma profissional, né, com o dinheiro público. Então, acho que é isso. O CBF não quer receber. Recentemente teve uma proposta da Caixa patrocinar o futebol feminino e ela não se interessou porque era uma entidade...
era uma empresa pública. Então, é isso. Eu acho que a gente não pode estar assim distribuindo dinheiro da forma que a gente quer e pensa. E temos que mudar esse cenário. Caio, para as suas considerações finais. Você me perguntou alguma coisa? Eu te perguntei isso mesmo. É. O negócio como é que você faz com o sistema de confederações, federações. As minhas finais são que eu assino embaixo da Paula. Bom, com essa assinatura, então, a gente encerra aqui a nossa programação da tarde. Queria mais uma vez agradecer muitíssimo, acho que foi muito interessante, acho que muito complementar aqui a apresentação de cada um de vocês. Obrigado a todos. E proximamente a gente tem novos seminários, vocês vão tomar conhecimento disso. Obrigado, um abraço.